Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. E agora estamos também no YouTube e no TikTok. Apoie-nos no apoia.se/LaMezclaPodcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Agora, a gente está gravando isso aqui em janeiro de 2026. Estamos preparando a temporada de entrevistas 2026 do Lamé, mas tem uma quantidade grande de entrevistas lá do comecinho do podcast que eu acho que a imensa maioria das pessoas ainda não deve ter ouvido e, naquela época eu ainda não tinha muito conhecimento de edição, de como fazer os cortes, a gente ainda nem gravava em vídeo, né. Então eu achei interessante reeditar e repostar esses episódios iniciais do La Mescla. A gente vai começar com essas repostagens agora no início do ano e ocasionalmente ao longo do ano vocês, vão poder ter acesso a esses episódios iniciais com uma edição melhor, uma qualidade um pouquinho melhor, que é o acúmulo de conhecimento que eu fui tendo ao longo desses 3 anos de La Mescla Podcast. Aproveitem a entrevista de hoje. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Esse aqui é o La Mescla, este é o nosso episódio piloto. Meu nome é Miriam Soares e nosso primeiríssimo convidado é o Matias Pinto. Ele é um dos pioneiros no podcast no Brasil. Muitíssimo obrigada por estar aqui, Matias. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre futebol, política e história, em todo o continente latino-americano e na Espanha. E, Matias, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Como é que você entrou em contato com esse mundo em espanhol, né? Até onde eu sei, você é brasileiro, mas você sempre está falando de, eh, América Hispânica e conhece bastante do assunto. Como é que você chegou nisso? Bem, um gustaço, Miriam, tá participando aí, né, da primeira edição do podcast. É sempre bom, né, ver novas ideias surgindo na podosfera, principalmente sobre a língua espanhola, né, que eu tenho bastante carinho, né, porque tem essa ligação com a minha família paterna, né. Meu pai nasceu a exatos 3 quarteirões do Uruguai, numa cidade chamada Santana do Livramento, que junto à Rivera, no Uruguai, faz a fronteira da amizade, né, como é conhecido, já que é um dos poucos pontos de fronteira seca entre Brasil e Uruguai, então acabou conurbando as 2 cidades, então na prática é uma cidade só, né, tem ali a linha divisória que é é só um traçado na rua, mas não tem qualquer tipo de restrição na circulação, tirando, jogos que envolvam a seleção brasileira e a seleção uruguaia. É a única situação que a fronteira tem um policiamento especial ali, porque de resto só tem algum tipo de controle já nas rodovias, né, na saída das 2 cidades, daí para questão alfandegária, tudo, mas a circulação no dia a dia ali nessa região, ela é bastante estimulada, inclusive, né. Então meu pai foi criado nessa dinâmica, o tipo social que nasce nessa região é conhecido como doble chapa, porque acaba muitos, né, são filhos de pais brasileiros, mães uruguaias e vice-versa, mas também no passado tinha a questão dos automóveis que tinham as 2 placas, né, tinham automóveis que eram registrados nos 2 países, então por isso que vem o termo doble chapa, né. Mas é bem comum lá você ter gente misturada, né, meu pai tem diversos primos uruguaios, foi criado com uruguaios, então acaba tendo a formação de um dialeto próprio, né, que é o dialeto fronteiriço,
que é bastante interessante, né. E tem uma outra curiosidade em relação a essa localidade, que foi lá onde foi escrito o Martim Fierro, né, do José Hernández, quando ele estava exilado da Argentina, ele acabou indo parar na fronteira, e foi lá que ele escreveu o grande poema épico hispano-americano, que daí serve também de inspiração para dar o nome para o meu filho, né. Meu filho chama Martim, daí, como minha esposa é de família japonesa, a gente o deu um nome Nihon, que é Kazu, então mas a escolha do Martim foi por conta do poema Martim Fierro, que é uma epopeia gauchesca, né. E você já morou nessa região de fronteira? Você Não. tem os pessoais diretos lá ou é sempre através da família do seu pai? Não, eu já fui algumas vezes, né, infelizmente eu não conheci meus avós paternos, eles faleceram antes de eu nascer. O meu avô, ele era de uma outra cidade fronteiriça que chama Bagé, mas que não tem essa especificidade, né, de estar em contato direto com a fronteira, mas tem também um movimento interessante. E minha avó, nasceu, em Rosário do Sul, que é ali próximo também, mas a família dela é de Santana do Livramento, então ela foi criada também na cidade, né, que como meu bisavô era militar, ela acabou nascendo, em Rosário do Sul, porque ele estava servindo ali na época, né. Mas já fui diversas vezes e foi a primeira vez que eu saí do Brasil foi para Livramento, né. E foi para Rivera, no caso, né. Eu tinha 5 anos e eu tirava mó onda na escola, porque ficava aquela coisa, né, os meus colegas eram mais ricos do que eu era bolsista numa escola particular e, tipo, molecada já com 7, 8 anos já conhecia, boa parte dos Estados Unidos e Europa, né. E eu só tinha ido para o Uruguai, mas eu tirava onda porque eu falava que eu saí do Brasil a pé, o que é verdade, né, porque eu fui até Livramento, a gente pegou um voo até Porto Alegre, de Porto Alegre a Livramento a gente foi de carro, dá uma viagem de cerca de 6, 7 horas, e chegando em Livramento a gente atravessou para o Uruguai a pé, né, então era uma desde pequeno, assim, eu tinha essa que meio questão de orgulho, assim, rolava um bairrismo também, né. E lá em casa, desde pequeno eu ouvia muita música rioplatense, né, sobretudo tango, né. Que é forte, né, tanto na Argentina quanto no Uruguai, tem até essa disputa, pelo nascimento do Carlos Gardel, né, que é um dos grandes intérpretes do tango, mas o meu, tanguista favorito é o Julio Sosa, né, o Varón del Tango, como é conhecido, que é uruguaio, é meu intérprete favorito, então cresci ouvindo, né, muito tango, milonga, o candombe, né, que é um ritmo afro-uruguaio, murga, então, isso tudo tocava em casa, então foi o meu primeiro contato, né, com a língua, foi muito pela música, né, então foi meu cartão de visitas, assim, pro idioma espanhol. Muito interessante. E agora minha próxima pergunta é: por que que uma pessoa como eu, e eu sei que tem muitos por aí como eu, que não se interessa por futebol, deveria pensar em futebol, política e história dentro desse contexto hispano-americano e espanhol? Por que que isso é relevante? Eu acho que principalmente o aspecto cultural, né. O futebol, ele não é uma ilha, então ele acaba absorvendo muito das culturas, né, onde ele está inserido, e tanto na Espanha quanto na América Espanhola, o futebol é o principal esporte, né. Tirando um ou outro país, assim, que tem uma influência maior do beisebol, por exemplo, né, casos de Panamá, República Dominicana, Cuba, Porto Rico, Venezuela, mas a maioria, né, aqui da América Espanhola tem no futebol como a modalidade mais popular e na Espanha também, né, então e acaba tendo muito dessa questão do intercâmbio, né, então, claro, muitos jogadores, eh, hispano-americanos vão jogar na Espanha, nos últimos tempos, alguns jogadores espanhóis vieram jogar na América Latina, né, tem essas curiosidades. Também na música, né, que é a minha principal pesquisa, né,
que eu estudo muito a questão das músicas de arquibancada, sobretudo aqui nos países vizinhos, também rola muito desse intercâmbio, né, tanto parte melódica quanto, alguns versos. E é até curioso, né, porque tem 2 palavras que são do léxico latino-americano que acabaram sendo, apropriadas pelos espanhóis também, né. A primeira é cancha, que vem do quechua, né, que, significa é um espaço delimitado, só que aqui na América Espanhola acabou convencionando para o campo de futebol, então é comum se referir tanto ao campo quanto ao estádio como cancha, e isso os espanhóis acabaram, adaptando também. E hincha, que é o como a gente define o torcedor na América Espanhola, né, que surge no Uruguai, porque no Clube Nacional de Fútbol, que é um dos principais times uruguaios, tinha a figura do Miguel Prudêncio Reyes, que era um hincha-pelota, né, literalmente ele enchia as bolas, ele era um faz-tudo ali no clube, né, cuidava dos uniformes, tudo. O nome, assim, mais formal é utileiro, né, costumam chamar isso de utileiro, mas ele fazia tudo ali no clube, mas principalmente enchia as bolas. E Eu vou ele era te e interromper rapidinho para lembrar que na hincha pelota também é um pé no saco, né. E e fica esse um hincha pelota, esse cara é um é. pé no saco. Enche o saco, né. Mas, daí ele era muito extrovertido, né, e começava a cantar, animava a a o público, né, enfim. E daí começou, né, o Hincha Pelota vai acabar sendo abreviado para Hincha, e depois o coletivo de hinchas vira a hinchada, né, que é o análogo à torcida aqui no Brasil, que daí no caso o torcedor também tem algumas etimologias distintas, mas uma delas era que eram as torcedoras, no caso, né, que torciam os lenços enquanto assistiam os jogos, né, por conta do nervosismo da partida, né, mas é algo bastante similar, assim, a origem dos 2 termos, né. Mas então na América Espanhola convencionou-se a chamar o Hincha, na Espanha era mais o fanático, né, mas acabou os espanhóis também agora adotam também o hinchada, né. Como é que o futebol, que é um esporte britânico, sobretudo inglês, vem parar na Espanha e na América Hispânica e no Brasil também? Existe algum movimento comum para que esse esporte chegasse aqui e se popularizasse tanto nesse nível? Aí é um caso curioso, né, porque o futebol como a gente conhece hoje, né, com as regras, enfim, que tiveram as regras unificadas em 1863 na Inglaterra, é um produto da segunda revolução industrial, né, que começa justamente ali na Grã-Bretanha. Então, nos países onde o imperialismo britânico ele tinha um domínio indireto, o que, você tem tanto a Espanha quanto, a América Espanhola, o Brasil, enfim, diversas localidades ao redor do mundo, o futebol acabou sendo introduzido pela mão de obra, inglesa, né. Então, tanto no Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast que eu tenho com o Felipe Nobre Figueiredo do Xadrez Verbal, a gente acaba brincando, né, de que, basicamente, em todos esses países o futebol foi introduzido ou por marinheiros ou ferroviários ingleses, né. Então, você pega na própria Argentina, né, que foi um dos primeiros países aqui da nossa região, onde o futebol foi introduzido, os primeiros times tinham a nomenclatura toda inglesa, né. O primeiro campeão argentino é o St Andrews, né, que era um clube ligado à comunidade escocesa de Buenos Aires, né. Então, o esporte, nessas localidades de um domínio indireto do imperialismo britânico, acaba sendo futebol. Onde o imperialismo britânico tinha um domínio direto nas suas colônias, no caso, acaba sendo outras modalidades, como o cricket e o rugby, esses mais ligados à aristocracia inglesa, né. Então, os nobres que iam para esses locais acabavam, eh, praticando essas modalidades, isso acabava influenciando a elite local, e
por conseguinte, as camadas mais populares, dessas colônias, né. Então você pega subcontinente indiano, os países do Caribe, você tem o cricket muito forte, né. No na Austrália, o cricket é forte, mas também tem o rugby, assim como na África do Sul, na Nova Zelândia. Então, a popularidade dessas modalidades é explicada por conta desse movimento aí em meados do século XIX. E já os Estados Unidos, né, tinham uma postura isolacionista, acabaram criando as suas próprias modalidades. O futebol americano é uma derivação do rugby, mas tem o basquete e o beisebol. E daí, onde os Estados Unidos exerceu também uma expansão imperialista, o beisebol acaba sendo a modalidade mais popular, né. Como eu falei antes, os casos de Cuba e Porto Rico, muito por conta, né, da guerra hispano-americana ali do final do século XIX, 1898. Nas Filipinas, nesse mesmo contexto, um país também ligado, eh, à Espanha, né, o basquete vai se converter na modalidade mais popular. Em algumas outras partes também você tem o beisebol, ou o hóquei no gelo, né, caso do Canadá ou da Finlândia, e ali das repúblicas bálticas também, né. Mas basicamente é isso, né, o futebol acaba se expandindo muito junto à à expansão do imperialismo britânico, principalmente no período vitoriano. E como é que ele tomou esse tamanho todo, essa proporção e se tornou essa paixão absoluta, capaz inclusive de tornar, por exemplo, Brasil e Argentina rivais, ou se tornar motivo de tanta frustração, por exemplo, para os peruanos que estão há tanto tempo lutando para entrar numa Copa do Mundo e não conseguem. Como é que o futebol se tornou essa força motriz e de cultura no continente inteiro? Daí tem 2 teorias, né, que eu acho que elas não são, divergentes também, eu acho que elas acabam se encontrando em algum momento, né. A primeira é que vários locais você tem um jogo primitivo que era similar ao futebol, né. Se você, por exemplo, visitar o Museu da Confederação Sul-Americana de Futebol em Luque, no Paraguai, eles vão, dizer que os guaranis já praticavam um esporte similar ao futebol. Você tem relatos disso na China, na Grécia. Os italianos até hoje se referem ao futebol como calcio, por conta de um jogo, medieval, né, que era principalmente disputado em Florença, né, então é o calcio florentino, né, mas a Federação Italiana de Futebol se refere como, gioco calcio, né, o futebol para os italianos é o calcio, eles não se referem a futebol, o termo em inglês, né. E também, né, até por conta desse primitivismo mesmo, o futebol, você não precisa de muito para jogar, né. O futebol você precisa de uma bola e de pessoas, né. Então, muitas vezes nem uma bola, né, porque as crianças conseguem transformar qualquer coisa em bola praticamente, né. Amassa latinha, papel higiênico, enfim, dá para improvisar muito fácil. Então é um jogo que não tem muitas regras e você não precisa de muito equipamento para disputar, né. Ao contrário, por exemplo, citei antes o basquete. Basquete você precisa de uma tabela, isso daí já requer um investimento maior e você precisa de uma bola que quique, né, não é qualquer bola também. O futebol americano, você precisa de uma série de equipamentos, além de uma bola ovalada, né. O beisebol, mesma coisa, precisa de taco, de luva, enfim, vários elementos, né. Então, o futebol acaba sendo mais, popularizado por conta disso, pela facilidade material e também pela simplicidade das regras, né. Então ele acaba sendo bastante, fácil de ser praticado nesse aspecto, né. Então, isso acaba explicando a popularidade do jogo, além de ser um jogo bastante envolvente, né, tem uma dinâmica de que não para, né. Ao contrário de muitas outras modalidades que o tempo não é tão contínuo, o futebol são 45 minutos corridos, em cada tempo, né.
Então é um jogo que dá uma sensação de continuidade o tempo todo, apesar de que, claro, na prática, né, principalmente futebol de alto rendimento, ele está cada vez mais pausado, né, por conta daí também da introdução do VAR, enfim. Então tá matando um pouco a dinâmica original do jogo, mas eu acho que esse é um aspecto interessante, assim, né, de como o jogo ele é facilmente, compreensível, assim. Você pode dar alguns exemplos de como futebol e política, história e cultura se tocam, se unem? Me ocorreu aqui, por exemplo, a história do Victor Jara, né, e talvez você tenha outros exemplos, se você puder contar um pouquinho do Victor Jara e outros exemplos que você lembrar. O caso do Vitor Hara é bastante emblemático, né, porque ali nos primeiros dias do golpe militar no Chile, em setembro de 73, o Estádio Nacional, que é o principal palco do futebol chileno, acabou sendo utilizado como um centro de, detenção, tortura e execução, né. Então o Vitor Hara ele acaba sendo executado no Estádio Nacional e hoje o ginásio que fica ao lado, do Estádio Nacional leva o nome dele, né. Porque ali é um complexo esportivo, né, não é só o estádio, mas o estádio acabou ficando bastante famigerado, né, por conta desse episódio e, por coincidência, né, do destino, o Chile jogaria contra a União Soviética pela repescagem da Copa do Mundo, do ano seguinte, né. O primeiro jogo ocorreu em Moscou, logo após o golpe, então de nações amigas, se tornaram inimigas, né, por conta da mudança, de regime, né, de uma democracia socialista para uma ditadura anticomunista. E a partida de volta, os soviéticos alegaram que não jogariam, num local onde existiu perseguição política, tortura, enfim, e a FIFA, lavou as mãos. Então o Chile, é uma situação ridícula, né, o Chile sobe a campo, sem adversário e acaba, tendo, né, que mostrar jogo, acaba, marcando o gol fantasma, como é conhecido, né, que os jogadores tocam a bola entre si e no fim o Tchamaco Valdez acaba empurrando para as redes, o que é algo bastante, irônico, porque ele era muito próximo do Allende, né. Então é uma situação, bastante emblemática. E no ciclo mundialista anterior, tivemos a chamada guerra do futebol, né, entre Honduras e El Salvador, também conhecida como a Guerra das 100 Horas, não das 100 horas, no caso, a 100 numeral, horas, medida de tempo, né, não mulheres mais velhas, né. Desculpa aí pela confusão. Mas que também ali nas eliminatórias para o mundial a ser disputado no México, teve diversos conflitos que isso muito por conta, né, do movimento migratório de salvadorenhos para Honduras, né, daí uma questão de xenofobia envolvida. Os 2 jogos tiveram muitos conflitos e depois, né, daí agora eu não lembro da derrota de um dos países, né, porque cada um ganhou a partida jogada em casa, mas depois de uma das derrotas, uma jovem acabou se suicidando e foi o estopim, né, para que esse conflito escalasse, né, pra uma guerra, né. Então, isso foi ali, entre 14 a 18 de julho de 1969, né. E depois os 2 países tinham que jogar uma partida de desempate, que foi jogada na Cidade do México sem público, né. Então o El Salvador acabou vencendo Honduras e se classificou para sua primeira Copa do Mundo, né. Então, aqui na América Espanhola, a gente tem esses 2 exemplos, bem marcados, né. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. E o futebol também influencia, a meu ver, muito nas relações Brasil-Argentina, né. Como é que começou essa rivalidade toda, da onde ela vem? E eu observo que ela transborda muito em níveis
altíssimos o que é la cancha, né, o estádio, a mera partida de futebol. Como é que você enxerga essa rivalidade? Por onde ela começou? Você considera uma coisa saudável? Não, eu acho que a rivalidade Brasil-Argentina no futebol, ela acaba extrapolando muito da própria rivalidade histórica que os 2 países tiveram, né, porque passam de rivais regionais para grandes parceiros, né. Então hoje em dia eu acho que existe muito mais uma parceria entre Brasil e Argentina do que uma rivalidade, e que acaba essa rivalidade acaba, retornando principalmente nos jogos entre as 2 seleções ou dos clubes, né, pelas competições continentais, né. Então a gente volta ali, né, para a disputa dos primeiros sul-americanos, a partir de 1916, né, que começaram basicamente entre os países do Cone Sul, né, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Então tinha ali um antagonismo muito claro entre Brasil e Argentina por serem as grandes potências, só que o Uruguai acabou se tornando a primeira potência futebolística do continente. É algo bastante curioso, mas que é explicado também pela a universalização da educação, né. Justamente o Uruguai, por ser um país, menor, né, em termos populacionais e territoriais também, mas por conta dessas condições, o ensino ele chegou para todo mundo, e com o ensino você tinha também a educação física, né. Então isso explica no começo por que que o Uruguai se tornou uma potência no futebol e acabou conquistando, os primeiros 2 sul-americanos, também foi 2 vezes campeão olímpico e o primeiro campeão mundial, além de ter, sediado, né, a primeira Copa do Mundo disputada em 1930, fazendo final com a Argentina, inclusive, né, e também deu bastante conflito, né, tem muitos registros, né. Mas enfim, eu acho que a rivalidade começa futebolisticamente ali, né, no começo do século passado, mas vai crescendo, né, ao longo das décadas, e hoje eu acho que não é nada saudável, né. E eu, por exemplo, eu tenho muitos amigos argentinos, eu também não morro de amores pela seleção brasileira, acabo nem tendo muito essa discussão, mas muitos desses amigos argentinos que eu fiz foi por conta de uma amizade, né, entre as torcidas do meu clube, né, o São Paulo, com o Chacarita Juniors, né, que é um clube da Grande Buenos Aires, que coincide as cores, né. Então, partiu primeiro deles, né, ali porque a camisa titular do Chacarita é igual à camisa reserva do São Paulo, né, são faixas vermelhas, brancas e pretas na vertical. Então essa coincidência, de uniforme gerou uma amizade muito forte, né, então tenho diversos amigos argentinos que foram feitos através do futebol, né. Então existe, um outro jeito aí, né, de se relacionar através do esporte. E não só o São Paulo e o Chacarita têm uma amizade nesses moldes, né, tem o Grêmio e o Almagro, o Fluminense e o Vélez Sarsfield, Internacional de Porto Alegre e o Independiente de Avejaneda. Tem várias torcidas brasileiras que têm a sua cara metade, do outro lado da fronteira. É muito interessante isso que você está contando, de ver que também tem um outro jeito da gente se relacionar com a Argentina e com o futebol. Eu lembro uma situação que eu passei, eu estava trabalhando nas Olimpíadas, e aí eu tive um dia de folga, e eu fui assistir uma partida de rugby, Brasil e Argentina. E a Argentina tem uma tradição muito maior do que o Brasil no rugby. O Brasil estava apanhando, eu sinceramente não me lembro qual que é um placar habitual de rugby, mas estava tipo 50-1, sabe, era uma diferença absurda e os brasileiros continuavam gritando e falando um monte de ofensas contra os argentinos. Eu não lembro as palavras exatas, mas era: "Ah, o Brasil vai ganhar, seu bando de insira aqui, né, o seu insulto". E o Brasil estava claramente perdendo, não tem tradição, ia claramente perder e os brasileiros continuavam com aquele orgulho absurdo, assim, de não ver, né, onde estavam se colocando, é só pelo prazer de torcer contra a Argentina. Eu estava lá na final, no estádio, e depois daquele 7-1 ainda tinha brasileiros torcendo para a Alemanha, só para torcer contra a Argentina. Sim.
E é curioso, isso é muito alimentado pela imprensa também, dos 2 países, né, até forçando, uma rivalidade em esportes que não tem a mínima comparação, né, porque no futebol, querendo ou não, Brasil e Argentina estão na primeira prateleira, né, são 2 países campeões mundiais, revelaram grandes jogadores, têm uma enorme contribuição para o esporte, né. O mesmo no por exemplo, daí no rugby, a Argentina tem uma tradição muito maior. No vôlei, o Brasil tem uma tradição maior do que na Argentina. Basquete, o Brasil já foi uma potência, mas hoje a Argentina acaba sendo a principal da modalidade, né. Mas daí, mesmo essas modalidades onde você tem geralmente uma convivência mais pacífica, né, você não tem uma paixão tão grande envolvida assim, acaba adaptando muito da rivalidade futebolística nesses casos, né. O rugby é cheio de códigos, né, tem toda aí uma retórica, né, que é uma modalidade diferenciada, né, tem até um ditado, britânico, né, que diz que o futebol é um jogo de cavalheiros disputado por bárbaros, enquanto o rugby é um esporte de bárbaros disputado por cavalheiros. Eu não concordo muito com essa frase, mas ela tem um seu contexto ali, né, na separação entre as 2 modalidades em meados do século XIX, né. E basta ver, né, os diversos episódios de rugbyers argentinos envolvidos, né, em polêmicas de violência, agressão sexual, para você ver que não tem nenhum cavalheirismo ali, né, isso é meio, da boca para fora muitas vezes, né. Mas enfim, então você tem toda esse caldeirão cultural aí, né, dessa rivalidade do futebol que deixou de ser sadia há muito tempo, e daí é um caso, curioso também, né, que nas últimas semanas aí a gente teve estamos gravando aqui, né, em começo de maio de 2022, só para situar um ouvinte do futuro aí, mas a gente teve diversos casos de racismo, né, com torcedores brasileiros em jogos tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. E é curioso que a resposta às manifestações racistas de torcedores, argentinos, equatorianos, chilenos, é a xenofobia. Então, o brasileiro responde ao racismo com a xenofobia e, em alguns casos, com a homofobia também, né. Então, assim, houve de um torcedor argentino, chileno, equatoriano, os gritos de macaco, tudo responde com índio, né, como se índio também fosse uma ofensa, né, ou como se o monopólio do racismo fosse só dos brancos europeus, né, como se os latino-americanos não pudessem ser racistas por conta do próprio racismo estrutural, né, que coloca também minorias, né, que não acaba nem sendo o caso de minoria, né, de acaba colocando de outros grupos étnicos não brancos contra si, né, então são asiáticos, ameríndios, africanos, todos não brancos acabam também, se ofendendo mutualmente, né. Como, se tivesse um padrão só, né, de enfim, de comportamento, de um padrão de beleza, então acaba tendo essa confusão também, né, envolvida, né. Então, claro, em jogos de futebol, envolvendo equipes brasileiras, existe, o racismo, né, como uma ferramenta de insulto, mas os brasileiros também respondem de uma maneira xenofóbica, né, então é algo bastante delicado, né, e que enfim eu acho que é completamente lamentável, né. Absolutamente lamentável. Os ouvintes não É. conseguem ver a minha cara, mas eu não sei onde esconder a minha cara de vergonha por fazermos isso, nós brasileiros. E não pode falar de futebol, sobretudo o futebol argentino, sem falar do Maradona. Porque ele não é só um grande jogador de futebol, tem também essa rivalidade com o Pelé, apesar deles serem de gerações diferentes, mas o Maradona tem uma influência política, tem uma ele tem uma representatividade grande, ele significa muita coisa para os argentinos. Você pode falar um pouquinho disso? O Maradona, eu acho que a principal identificação que ele tem, né, é que eu acho que ele dos grandes jogadores de futebol, ele foi o mais torcedor também, né. Ele se colocava muito no papel dos torcedores, né. Todas as declarações que ele dava, ou mesmo quando ele não podia jogar, ele
se comportava como um torcedor, né. Então é uma identificação muito direta, né, que o na Argentina acabava ocorrendo, né. Então, até por ele vir, né, das camadas, populares, né, nunca ter escondido isso, ser até uma questão de orgulho, né. Ele tinha isso muito presente no discurso dele, no próprio comportamento, né. Ele é o deus mais humano que os argentinos conheceram, né, então era uma figura muito interessante. E curioso que quando ele surge, né, a torcida do Argentinos Júnior, né, que foi o clube que o revelou, cantava que ele era o hermano de Pelé, né. Quando o Maradona surge, tinha ainda não estava essa rivalidade, né, era meio como se fosse uma continuidade, né, que o Maradona seria uma continuidade do Pelé, né, até porque acabou adotando a mesma camisa, né, a camisa número 10 que depois do Pelé que acaba tendo esse significado, né, do 10 ser a grande referência técnica de uma equipe de futebol, né. Até porque a numeração, no futebol ela surge ali nos anos 40, Pelé começa a jogar, né, em meados dos anos 50, mas logo já se torna o camisa 10, então daí vem toda essa mística, né, envolvida a esse número, né, na camisa. Também tem aquela É, coisa Diego, Diez, Dios, e é, chega na é. igreja maradoniana, se você puder comentar disso também, por favor. Sim, sim, né, e acaba virando uma questão de culto, né. E não só na Argentina, né, aqui no Brasil tem vários maradonianos também, né, gente com tatuagem inclusive, né. A morte do Maradona pegou o mundo todo, assim, meio de surpresa, né, um monte de gente emocionada. Em Nápoles também, né, ele é uma figura muito reverenciada, né, porque ele colocou a cidade de Nápoles no mapa futebolístico italiano, né, e daí também tem toda a questão na Itália, né, de uma clivagem entre norte e sul, né, e que o Maradona acaba fazendo o sul, desafiar o norte pela primeira vez, né, e daí até na Copa de 90, a Argentina elimina a Itália jogando em Nápoles, e muitos napolitanos estavam torcendo para a Argentina, né, porque ouviram a vida toda que não eram, italianos de verdade, que enfim, que o Vesúvio tinha que acabar com a cidade de Nápoles, então os caras pensam: "Meu, os caras xingam a gente a vida toda, por que que eu vou torcer para a seleção que representa esse povo aí ao norte de Roma, né?" Então o pessoal lá em Nápoles torceu pra Argentina também. Então o Maradona foi responsável por esse tipo de comportamento, né, e ele foi um cara que foi muito cantado também, né, pelas torcidas, tem toda o simbolismo dos 2 gols que ele marca contra a Inglaterra, 4 anos após a Guerra das Malvinas, né. Então, ele atingiu uma idolatria, eu não vou nem entrar aqui na discussão de quem foi o maior jogador da história do futebol, né, até porque como você bem lembrou, são gerações diferentes, eu acho que é até injusto, né, que você comparar, porque o jogo ele vai mudando bastante, né. Mas eu não tenho um outro jogador que foi tão idolatrado como o Maradona, isso é palpável, assim, né, a relação que os argentinos têm com o Maradona é muito diferente da que os brasileiros têm com o Pelé. O Pelé é um grande ídolo, só no futebol, assim, né, tanto até que o pessoal costuma brincar, né, que tem o Pelé e tem o Edson, né, pessoa física e a pessoa jurídica, né, vamos dizer assim. O Maradona era um só, com todas as contradições dele também, né, é um ser humano, enfim, pisou muito na bola em diversos episódios, mas mesmo, esses erros dele não foram capazes de diminuir a idolatria que ele tem na Argentina. E ele mantinha também relações com Fidel Castro, né, e uma série de outros Isso. líderes de esquerda, no pelo continente afora. Como é que você sabe sobre isso? Conta um pouco pra É, gente. ele sempre teve, por ser argentino também, outra figura bastante divisível no país vizinho é o Che Guevara, né, então Maradona sempre se inspirou no Che Guevara, chegou a tatuar, né, a famosa fotografia do Korda, no braço, ele
foi se tratar em Cuba em diversas oportunidades, né, depois acabou se aproximando bastante do Hugo Chávez, né, inclusive na Copa do Mundo, de 2014, ele e o Vítor Hugo Morales, né, que é o narrador que narra os 2 gols contra a Inglaterra em 86, é um narrador uruguaio, inclusive, mas que se tornou uma figura muito importante na imprensa argentina. Então, Maradona e o Vítor Hugo Morales, na Copa de 2014, realizaram um programa diário chamado Pegale de Surda, que foi transmitido para quase toda a América Latina pela Telesur da Venezuela, né. Então, mostra aí, né, a relação dele também, midiática com um canal sediado, né, na República Bolivariana da Venezuela, né. Ele, quando foi treinador também da seleção argentina, acabou sofrendo uma goleada contra a Bolívia em La Paz, e daí tem sempre essa discussão da altitude, né, se é justo, né, que os bolivianos joguem a 6.650 metros, em relação ao nível do mar, e o Maradona falou: "Não, eles nasceram aqui, eles têm que jogar aqui, né, não faz sentido eles irem para outra cidade, porque La Paz é a principal cidade futebolística da Bolívia, né, não é à toa que eles jogam lá, né, o maior estádio do país fica localizado na maior cidade do país, então eles jogam em La Paz não à toa, né, não tem por que jogar em Santa Cruz de la Sierra, até porque, novamente, aí a gente tem uma outra clivagem, né. Santa Cruz de la Sierra quer se separar do resto da Bolívia, né, então, você também tem esse recorte étnico-social que no país vizinho, né. Então o Maradona também se colocou ao lado dos bolivianos de, continuarem jogando em La Paz, até porque nunca nenhum jogador morreu, jogando na altitude, né, atleta de alto rendimento. Então, todas as questões médicas são levantadas, os bolivianos podem, falar que já teve outros episódios de jogadores que morreram jogando ao nível do mar, por outras questões, então a altitude não influi a esse ponto. Claro, é muito difícil jogar na altitude para quem não está acostumado, né, não sei se você já teve a possibilidade de visitar o altiplano, mas Você o ar levantar da cama na pois é, altitude, dá assim, dor de ficar na cabeça. já dá dor de cabeça, a minha É, experiência, eu tinha uma fome gigantesca, parecia que eu ia comer 3 pratos, um em seguida do outro, e um grãozinho de arroz já estava empachada, já estava é. cheia. Não, eu fiquei num hotel em La Paz que não tinha elevador. Então quando a gente esquecia alguma coisa no quarto, a gente fala: "Não, não vou voltar, não vou subir 3 lances de escada, deixa". Deixa quieto, Então mas deixa quieto. o ar falta mesmo, você puxa, não vem. Não vem, Mas não é vem. isso, Sei como é. os bolivianos, por outro lado, eu fui pra lá no verão, né, no começo de janeiro. Um frio desgraçado, né, faz 3 graus em La Paz no que seria o verão do hemisfério sul. Então, quando eles vão jogar no Rio de Janeiro, eles têm dificuldade também, porque não estão acostumados a jogar com aquela umidade, com aquela temperatura tão elevada, né. Eu peguei um ônibus também, né, de La Paz até Santa Cruz. Eu todo encapotado, mas chegou no meio da viagem, eu estava dormindo, e comecei a suar, porque você já está chegando ali, próximo, né, do nosso Pantanal, né, no coração da América do Sul, muito, muito quente, né, então tem essa amplitude térmica também no mesmo país. O futebol também tem muita interação com a literatura, né, muitos escritores e músicos também, mas acho que agora a gente pode falar especificamente de literatura. Muitos escritores, hispanos, têm uma relação muito forte com o futebol. Você pode comentar sobre isso? Eu acho o grande exemplo, assim, acaba sendo o Eduardo Galeano, né, que escreveu um dos clássicos, que é o Futebol a Sol e Sombra, e que dizia, né, que durante a Copa do Mundo ele colocava um cartaz no escritório dele que era "Fechado por motivos de futebol". Então, um cara que era muito ligado ao jogo, e dizia que era um mendigo do bom futebol, né, então, ele tinha essa relação muito especial, né, com a modalidade, escreveu textos
belíssimos, né. Daí você tem o Gabriel Garcia Marques também, né, um grande torcedor do Júnior de Barranquilha, né, inclusive escreveu uma belíssima crônica quando o Heleno de Freitas jogava na equipe do Caribe colombiano. Na Argentina tem o Oswaldo Soriano, grande torcedor do São Lourenço, o Ernesto Sábato, grande torcedor do Estudiantes de La Plata. E é curioso isso, né, porque eu acabo citando a pessoa e o time, porque muitas vezes isso acaba também, explicando muitas vezes a personalidade da pessoa, né, acaba sendo um traço de personalidade, né. Então até o próprio caso dos Sorianos, né, sendo torcedor do São Lourenço, e o São Lourenço também foi um clube que foi muito perseguido pela ditadura argentina, né. Em 79 acabou perdendo o estádio, ficava ali no bairro de Boedo, porque a ditadura argentina dizia que ia ter uma nova reconfiguração das ruas ali do bairro, tudo, ia construir uma grande avenida. No fim, acabaram expropriando o estádio e não virou avenida coisa nenhuma, virou um Carrefour, né. Então a torcida desde então está há muito tempo nesse movimento para voltar para esse logradouro, né, para tirar o Carrefour de lá e que o governo argentino pague a indenização, enfim, porque eles perderam o seu pedaço de terra lá, e o Soriano muito envolvido nessa questão também, né. Então, são vários, né, então é uma relação muito forte, né, da intelectualidade latino-americana com o futebol. E claro que tinha aqueles que, não gostavam do jogo, né, vinha todo também com aquela retórica, né, do ópio, do povo. O Jorge Luis Borges uma vez marcou uma conferência, literária para a estreia da Argentina na Copa de 78, né, claro, foi um movimento foi uma marcação de posição, mas ninguém que ninguém foi, se apresentou, né, ele fez de propósito mesmo, né, mas era uma relação difícil também, né, então e assim, isso eu acabei observando na própria academia, né, que de uns tempos para cá o futebol acabou sendo valorizado enquanto objeto de estudo, né, mas no passado recente, assim, coisa de 25 anos, o futebol era muito marginalizado nos meios acadêmicos, né. As pessoas minimizavam, né, achavam que era um tema, menor, que não valia a pena você se dedicar ao estudo de uma prática tão mundana, assim. Até conhecer o Fronteiras Invisíveis do Futebol, ler Futebol a Sol e Sombra, que quem me deu de presente foi justamente o Felipe Figueiredo, seu parceiro Ai, da No Xadrez Verbal e meu amigo querido. Beijos, Felipe, obrigada. Até eu ler o Futebol a Sol e Sombra e ouvir o Fronteiras Invisíveis, o seu podcast com o Felipe, eu também era uma dessas pessoas. Também já continuo não gostando de futebol, continuo achando uma coisa chatíssima ver 22 homens correndo atrás de uma bola, ou podem ser 22 mulheres, para mim dá na mesma, tá tudo bem, mas eu acho que é super relevante a gente tratar o futebol como um fenômeno, cultural, político, histórico, né, e tão influente desse nosso ladinho aqui, nesse nosso canto do mundo. Señores. E, Matias, também inspirada no Fronteiras Invisíveis, também inspirada no repertório, em todos os podcasts maravilhosos que vocês fazem, para a gente terminar, eu queria que você deixasse uma dica cultural fácil para quem quer só esticar um pouquinho essa conversa, pode ser música, pode ser filme, pode ser livro, e uma dica cultural mais aprofundada, para quem realmente quiser parar para estudar esse assunto de maneira bem aprofundada. bem, eu acho que um pontapé inicial é o livro, que faz parte da coleção História Mínima, né, do Colegio de México, que é El Fútbol en América Latina, escrito pelo Pablo Alavarces, que é um pesquisador argentino. Esse livro, se eu não me engano, ele vai ganhar uma tradução em breve aqui no Brasil, mas também não é difícil achar, em PDF já, né, ele está sendo bastante compartilhado. Então ele dá um panorama, assim, geral, né, sobre o nosso subcontinente através do futebol, mas claro, tem todas essas intersecções com a história contemporânea. E daí, assim, para quem quiser se aprofundar e fazendo aqui o alto jabá,
além do Fronteiras Invisíveis do Futebol, eu apresento e sou pesquisador de um outro podcast, da Central 3, né, inclusive é o decano da casa, que é o podcast mais longevo da produtora, que é o Som das Torcidas, né. Então que a gente acaba, através da música, falando, né, sobre um determinado clube ou cidade ou país aqui da região, não só da América Latina, a gente fala também de Europa e de outras partes do mundo, mas eu acabo tomando mais à frente na pesquisa sobre, América Latina, né. Então daí tem, programas sobre quase todos os grandes clubes argentinos, né, os mais conhecidos, enfim, do Uruguai, do Chile, da Colômbia, Peru, México, tem um só da Venezuela, que daí já é um pouco mais difícil achar material, do Paraguai também, enfim, a gente o Equador, a gente dá uma cobertura, bastante interessante, assim. Então recomendo aí o podcast O Som das Torcidas, e daí tem para todos os gostos, né. Tá ótimo. E quem quiser saber mais sobre o assunto, perguntar alguma coisa, como faz para te achar? Bem, eu tô bastante ativo no Twitter, principalmente. Meu perfil lá é @io, né, de show, eu, Matias Pink, né, que é um trocadilho com um personagem de historieta, né, que chama Io Matias, então eu só agreguei meu sobrenome. Então quem quiser me procurar, tô lá, DMs abertas. Também tô no Instagram com a mesma o mesmo nick, só que eu não sou tão presente no Instagram. Então é basicamente isso, você pode me achar lá, o primeiro contato é esse. Tá ótimo então, Matias. Agradeço demais a sua presença, é uma honra ter você aqui no nosso episódio piloto. Eu aviso também os nossos ouvintes que eu moro do lado de um hospital veterinário e tenho 4 gatos na minha casa, então temos participações especiais dos cães da veterinária Especiais. ao lado aqui de casa, e aos poucos vocês vão, nos próximos episódios, conhecendo os meus gatos, que são Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Boa. Mercedes Sosa e Chavela Vargas. São os É. 4, eles têm nome e sobrenome. Aos pouquinhos, com certeza vocês vão ouvi-los passar por aqui, porque, gravar de casa é isso aí. Tá ótimo, Matias. Muitíssimo obrigada. Espero continuar ouvindo vocês nos podcasts maravilhosos que vocês fazem. Um abraço. Obrigado novamente pelo convite, um prazer aí estar contribuindo com o seu projeto e espero que tenha bastante, sucesso, né, então que o debate aí da língua espanhola, né, no Brasil, ganhe corpo. Ótimo, um abraço, até a próxima. Abraço.